A incapacidade que você apresenta de controlar a tua própria emoção, seja diante de qualquer circunstância da vida, seja algo muito significante ou algo pouco significante, e quem vai fazer esse juízo de valor é você, mas essa incapacidade de você conseguir controlar as suas emoções está diretamente relacionado a uma inteligência emocional que não está desenvolvida. Porque a inteligência emocional, ela é uma ferramenta de gestão emocional. Eu faço uma gestão, eu faço uma administração das minhas emoções. Se eu estou com uma incapacidade de controlar o que eu sinto, se eu sou dominado pelo medo, dominado pela raiva, pela insegurança, pela tristeza, a chance é que eu não estou desenvolvendo a minha inteligência emocional, que é a minha capacidade de sentir, de entender, de controlar, de alterar os meus padrões, sabe? Alterar a maneira como eu me sinto em relação às coisas. É uma ferramenta. Então, se eu sou dominado por circunstâncias externas ou internas, eu não tenho esse controle na minha mão. E aí, o que pode acontecer? Estresse. Estresse emocional. Quanto menos domínio eu tenho do que eu sinto, mais estressado emocionalmente eu fico. E o grande risco desse estresse emocional acumulado é o surgimento de doenças no nosso corpo. Não só na nossa mente, mas também no nosso corpo. Porque a ciência demonstra que quanto mais estresse eu sinto, quanto mais estressada eu fico, mais cortisol, mais adrenalina eu libero na minha corrente sanguínea, mais o pH do meu organismo fica ácido, mais suscetível a doenças eu fico. Então tem toda uma sorte de problemas físicos que você pode começar a ter por conta desse estresse recorrente, esse estresse emocional, que está ligado diretamente a essa incapacidade que eu tenho de controlar o que eu sinto. Porque o que eu sinto não depende do que os outros me falam. O que eu sinto depende de como eu reajo emocionalmente, como é que eu processo as minhas emoções em relação ao que as outras pessoas me falam, em relação ao que as outras pessoas me dizem, aquilo que eu estou vendo. Então acaba sendo uma decisão minha. Quando eu tenho uma incapacidade de controlar as minhas emoções, eu posso sim desenvolver um estresse emocional que pode acarretar em várias doenças físicas e também pode levar a uma ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade, quando acumulada, ela pode evoluir para várias coisas, para fobia, para síndrome do pânico, ela pode evoluir para uma depressão. Então, assim, inteligência emocional não desenvolvida, acaba sendo, né, a causa de vários males, porque a vida está aí, as coisas estão acontecendo. Eu não posso ficar me deixando sendo bombardeado o tempo todo pelas coisas que estão acontecendo. Eu preciso encontrar um meio, uma forma de aprender a dominar, a controlar, né, a conviver com as minhas próprias emoções, para que essas coisas não me aconteçam. Esse é um caminho. Pessoal, poucas coisas são mais bonitas nessa vida do que você conseguir ter empatia pela outra pessoa. E empatia não é simpatia. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, gostando dele ou não. É uma atitude nobre, é uma atitude muito honrada, é uma atitude de uma pessoa que é evoluída, de uma pessoa que tem ou que quer ter a sua inteligência emocional desenvolvida. Quando eu tenho simpatia por alguém, é muito fácil arrumar desculpa para qualquer coisa que essa pessoa tenha feito, aliás, porque afinal eu tenho simpatia por ela. Agora a empatia não. A empatia, ela vai além de você gostar ou não daquela pessoa. É quando você genuinamente se coloca na condição de, e se fosse eu que estivesse naquele lugar? Será que se fosse você, você estaria apontando o dedo com tanta veemência? Você estaria brigando daquela maneira? Talvez não, porque se fosse você, naquela situação, você teria um olhar mais misericordioso. E como é que a gente consegue desenvolver a empatia? Quando eu ouço a pessoa com atenção, quando eu ouço a pessoa com interesse genuíno, quando eu pratico o autoconhecimento. São maneiras de você desenvolver a empatia.
Uma outra forma também é quando eu cesso com o julgamento. Quando eu paro de julgar o outro, eu me coloco na condição de ter empatia por ele. Logo, eu estou desenvolvendo inteligência emocional. Quando a gente guarda ressentimento, quando a gente guarda rancor, quando a gente guarda mágoa em relação a alguma situação, é difícil a gente conseguir se libertar desse círculo vicioso, desse looping de dor, né? E tem uma explicação para isso. O nosso cérebro, ele não sabe qual é a diferença do real para o imaginário. Então, quando você lembra de uma situação dolorosa, por exemplo, para o teu cérebro é como se aquilo tivesse acontecendo aquela hora. Então você vai reviver tudo aquilo de novo. Aquela dor, sabe? Não é incomum que talvez a pessoa chore, não é incomum que a pessoa fique naquele estado de raiva, porque ela revive. O cérebro acha que aquilo está acontecendo naquela hora e a pessoa está revivendo aquilo. Então, guardar mágoa, ficar vivendo o tempo todo de passado, de lembranças dolorosas, é uma das piores coisas que você pode fazer pela tua saúde emocional. Como eu falei, o cérebro não entende a diferença do real para o imaginário. Então, toda vez que você lembra e que aquilo te traz uma sensação ruim, o teu organismo começa a liberar bioquímica do estresse. E isso, como eu já falei em vídeos anteriores, isso é muito ruim. Isso é muito desfavorável à tua saúde, porque quanto mais bioquímica como cortisol, adrenalina, mais você fica suscetível a ter o aparecimento de várias doenças. Tem muitos estudos científicos que falam sobre isso. Então vamos lá. Por que a gente vive na mágoa? Porque a gente não está conseguindo viver focado no tempo presente. Mágoa é excesso de passado. É quando eu fico vivendo, relembrando memórias dolorosas o tempo inteiro. E assim, a coisa aconteceu, doeu, te magoou, mas foi. A gente não tem que ficar usando isso como uma muleta emocional. Deixa aí. Até para que outras coisas cheguem, você precisa liberar espaço. Então, uma pessoa que tem uma inteligência emocional desenvolvida não é uma pessoa que fica o tempo todo guardando mágoa e retroalimentando essas mágoas, tá? Isso não é saudável, isso não faz bem para você. O rancoroso, a pessoa rancorosa, ela carrega consigo os seus ressentimentos. Energeticamente falando, isso é muito ruim, tá? Porque a energia da mágoa, do rancor, do ódio, é uma energia muito pesada. E a gente tende a atrair conforme a energia que a gente emana. Se você está emanando uma energia ruim, a chance é que você vai atrair também coisas que estejam pareadas com essa carga energética. Então, se você é uma pessoa que costuma ficar alimentando o ranço toda hora, talvez hoje fosse uma boa oportunidade para você começar a repensar isso, a reconsiderar isso e a utilizar a sua inteligência emocional a seu favor, mudando esse padrão emocional. Pessoal, não reconhecer os seus próprios estímulos emocionais é algo que pode ser muito perigoso, porque veja bem, a gente não tem nunca que ficar na dependência do que o outro, do outro para nos motivar, do outro para nos estimular. Isso é uma coisa que não tem que acontecer. Você tem que ser o seu próprio estímulo, você tem que se estimular, porque a estimulação ela vem do que te motiva, e o que te motiva são os seus motivos. Então é uma grande bobagem quando a gente fica esperando que o outro nos motive. O outro, ele não tem essa obrigação de nos motivar. E isso tem que ser um estímulo emocional meu. O que de verdade me motiva? O que me faz querer fazer o que eu faço? Quais são as minhas inspirações? Dentro de mim, o que eu sinto? Alegria, bem-estar, prazer, sensação de dever cumprido, paz de espírito, amor. O que eu sinto? São esses estímulos emocionais que eu tenho que ter conhecimento deles. Quanto mais eu conheço o que me estimula, mais eu consigo me estimular. E quanto mais estimulado eu fico, mais independente também eu fico. Eu não preciso que ninguém de fora fique me estimulando.
eu consigo fazer isso, eu dou conta, eu me estimulo. Até porque as motivações, elas são pessoais. Eu é que tenho que saber quais são os meus motivos para eu conseguir aí caminhar o meu caminho. Isso é inteligência emocional na prática. A emoção, ela pode ser considerada como uma disposição à ação. A ação, a emoção que te leva à ação. Então, que emoção você tem escolhido nutrir? E aí eu já pego um outro gancho para falar. Você tem medo de expressar as suas emoções? Você tem medo? Você fica travado? Você se sente receoso? Você tem medo de expressar, de proferir, de falar o que você está sentindo? É importante a gente prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui também acarreta muita doença, seja na tua saúde mental, como até propriamente no corpo físico, né? As doenças psicossomáticas estão aí para nos demonstrar isso. Você não deve ter medo de expressar as suas emoções. O que você deve é ter a habilidade, a competência de poder falar o que te aborrece, o que você não está mais disposto, o que está pequeno para você. Olha, para mim funcionou durante um tempo assim, mas não está funcionando mais. Isso está pequeno para mim, não é mais assim que eu quero. Me serviu por um tempo, mas hoje não me serve. Sabe? Ter essa coragem de dizer que você mudou, que você cresceu, que você expandiu. Mas aí vem uma das necessidades básicas do ser humano, que é o ser aceito. Então, muitas vezes, em nome dessa necessidade de ser aceito, eu deixo de expressar o que eu sinto. E aí eu fico, muitas vezes, implodindo. São implosões, explosões por dentro. Porque eu não tenho a coragem de dizer o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, o que me agrada e o que não me desagrada. Só que dentro da inteligência emocional, é sim uma condição para você desenvolver essa inteligência, você não ter medo de se expressar emocionalmente falando. Outra questão importantíssima a ser trabalhada é essa coisa de você culpar os outros pelos teus sentimentos. Né? A gente transfere de forma deliberada para outra pessoa aquilo que a gente está sentindo. Agora vamos lá. Se é você, se sou eu que estou sentindo, o outro não tem responsabilidade sobre isso. Aí você pode me dizer assim, mas Fernanda, você não sabe o que ele me falou. Nem preciso saber. Você só vai se sentir ofendido se você se conectar de alguma maneira com o que aquela pessoa falou. Se aquilo tiver um fundo de verdade para você, porque se não tiver, o que você vai apenas achar é que aquela pessoa é grosseira, é que aquela pessoa é maluca, é que aquela pessoa não merece conviver com você. Mas você não vai culpá-la pelo que você sente, porque o que a gente sente é responsabilidade nossa e não da outra pessoa. Isso é autorresponsabilidade. Eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Mas quando? Sempre. Hoje, amanhã, depois, sempre. É sempre assim. A gente precisa parar com essa coisa de culpar os outros pelo que a gente sente. Os nossos sentimentos são de responsabilidade nossa. É sempre assim. E aí, vamos lá, né? Alguns sinais de que você tem esse hábito de culpar as outras pessoas pelo que você sente. Você sempre reclama do mesmo problema. A pessoa que está sempre reclamando do mesmo problema é porque aquilo ali é recorrente. E se aquilo ali é recorrente, será que realmente tem a ver com o outro ou será que tem mais a ver comigo? Ressentimento constante na vida. Aquela pessoa que está constantemente ressentida, será que realmente é o outro ou sou eu que estou sempre me ressentindo? E o ressentimento tem a ver com baixa autoestima. Precisa prestar atenção nesse ponto. Você costuma dizer, mas você me fez sentir assim. Porque se você costuma dizer isso, você é o tipo da pessoa que sim, transfere para o outro a responsabilidade pelo que você sente. Você está ou sempre procura estar numa relação de codependência, onde você está sempre dependendo da outra pessoa. Esse é mais um sinal. Você percebe temas que são recorrentes na sua vida, como por exemplo, você tem relacionamento onde as pessoas tiram proveito de você.
É sempre um tema recorrente na sua vida. É um ponto de atenção. É bom observar. Uma outra questão também que é interessante a gente abordar quando a gente fala de uma inteligência emocional que precisa ser desenvolvida é aquela pessoa que se sente ofendida o tempo todo por tudo, tá? Isso é uma coisa assim muito importante, porque a gente dá poder a outra pessoa quando a gente permite que a outra pessoa nos ofenda o tempo todo. Eu costumo dizer que ofensa é veneno, e veneno ele só me faz mal quando eu bebo. Então, se o outro me ofende, cabe a mim se eu vou aceitar aquela ofensa, ou seja, se eu vou tomar aquele veneno. O outro pode pensar o que ele quiser a meu respeito, mas olha só, o que o outro pensa a meu respeito diz mais respeito a ele do que a mim. O que o outro pensa a meu respeito não me define. E é um gasto de energia imenso, é um gasto energético assim grandioso quando a gente fica o tempo todo querendo provar para outra pessoa que você não é o que aquela pessoa acha que você é. Gente, não dá para viver assim. Se você tem uma inteligência emocional desenvolvida, você vai deixar o outro com os achismos dele e você vai seguir o seu caminho, você vai gastar a sua energia naquilo que de verdade importa para você, naquilo que faz diferença para você, naquilo que vai ajudar na construção do seu caminho, porque a pessoa que está decidida a pensar o que ela quer pensar a seu respeito, não adianta, ela vai pensar assim. Talvez com o tempo ela mude, talvez não, mas você não pode pautar a tua vida o tempo inteiro nisso. Uma outra questão é, se você se sente ofendido o tempo todo, isso está muito ligado com questões do ego, isso está muito ligado com baixa autoestima. Por que que você se sente ofendido? Por que você entende como verdade aquilo que está sendo trazido para você? Porque eu só me ofendo porque de alguma maneira me conecto. Eu só me ofendo porque de alguma maneira aquilo é uma verdade, entre aspas. Nem que seja lá a nível subconsciente, mas é mais ou menos por aí. Na verdade, pessoal, é o nosso complexo de inferioridade que nos faz sentir ofendido e não a opinião do outro. Guarda isso aí. Levar tudo para o lado pessoal também é uma outra questão, assim, de quem não tem a sua inteligência emocional desenvolvida e tem a ver com o sentimento de culpa. Normalmente, quem se sente culpado por alguma coisa tem essa questão de levar tudo para o lado pessoal. E a gente precisa entender que as pessoas são diferentes, né? As pessoas foram criadas de maneira diferente, tiveram experiências de vida diferentes, têm maneiras diferentes de enxergar o mesmo contexto, né? As pessoas podem ir numa festa, duas pessoas, e uma achar que a festa foi maravilhosa e a outra achar que a festa foi horrível, sendo que elas estavam vivendo aquela mesma experiência. Depende dos olhos de quem vê. Sempre vai depender da maneira como aquela pessoa percebe as coisas. A minha maneira de perceber o mundo vai impactar na maneira como eu interpreto, na maneira como eu acho se aquilo é bom ou ruim. Tem a ver com as minhas experiências, com a maneira como eu aprendi, com o tipo de pessoa que eu sou. Quando você leva cada situação negativa que acontece com você para o lado pessoal, isso significa que você possui uma maneira de pensar que tem a ver com um sentimento de culpa, mesmo que esse sentimento de culpa ele seja totalmente infundado. E isso pode se tornar um problema que vai afetar a sua autoestima. E por último, não respeitar a opinião dos outros. Quando eu não respeito a opinião da outra pessoa, eu não estou tendo respeito pelaquela pessoa como indivíduo, pelas experiências que embasam a opinião daquela pessoa. Tá? Eu não consigo respeitar. Aí eu entro em confronto, eu entro num desgaste que pode ser muito grande. Respeitar a opinião dos outros pode ser uma das maiores virtudes que você pode ter. Tem a ver com a empatia. Eu respeito a opinião do outro quando eu me coloco no lugar dele. Por que será que ele pensa assim? Por que será que é tão diferente de mim? Será que está errado? Será que pensar diferente de mim está errado? Ou será que eu posso aprender com a maneira como ele pensa?
Quando eu tenho empatia, eu consigo olhar para essa pessoa que pensa diferente de mim, não julgando, mas com curiosidade. Nossa, você pensa tão diferente de mim? Por quê? O que será que motiva essa pessoa a pensar do jeito que ela pensa? De repente pode ser que você se surpreenda e aprenda algo legal. Ou não, pode ser que você valide ainda mais aquilo que você pensa. Então assim, você não precisa concordar, mas respeitar é extremamente importante. As pessoas agem, elas são e elas pensam diferente. E elas têm esse direito. Então, não respeitar a opinião do próximo é não respeitar o próximo. Você não precisa concordar, mas você também não precisa confrontar. Tudo isso que eu acabei de falar agora tem a ver com a falta da inteligência emocional. Ou melhor, o que não ter uma inteligência emocional desenvolvida pode me causar? N problemas, como eu acabei de falar agora, né? A base, o ponto central de tudo isso é o seguinte: eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu não permito que os outros me atinjam, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. E quando eu me conheço, eu tenho mais compaixão também com o próximo, porque eu entendo que eu sou luz e sombra. Eu entendo que eu sou coragem, mas eu também sou medo. Eu entendo que eu sou luz, mas que eu também sou falha. E eu só consigo fazer isso quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, quando eu pratico o autoconhecimento, quando eu de verdade entendo as minhas emoções, entendo porque eu sinto o que eu sinto. E aí, a partir desse conhecimento, eu posso sim alterar algum padrão. Porque como é que eu vou alterar algo que eu ignoro a existência? Então, gente, inteligência emocional é algo importantíssimo para que a gente tenha uma vida plenamente feliz, uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida de relações bem-sucedidas. Inteligência emocional está totalmente ligado a êxito, a sucesso, a você iniciar e terminar coisas. Tem a ver com esse sentimento de paz de espírito, com você ser feliz com quem você é. Tem a ver com aceitação. Tem a ver com você, subir de nível, expandir a sua consciência. É algo totalmente possível. Basta você querer.